Hoje o Endrick vai estrear pela seleção brasileira numa competição oficial. Os olhos do mundo inteiro vão estar sobre o garoto que hoje é jogador do Real Madrid. Um garoto que as comparações o colocaram entre os maiores nomes do futebol. Comparações malucas que colocam ele numa situação onde ele não devia estar agora. O novo Ronaldo, o novo Romário ou até mesmo o novo Pelé. São comparações que podem encher a torcida de expectativa, mas isso pode nunca acontecer e gerar uma cobrança que nunca devia existir, ao menos não nessa proporção. Mas não é a primeira vez que isso acontece na bola e você sabe, vários outros novos esses ou novos aqueles já surgiram no futebol e muitos deles nunca atingiram aquilo que se esperava deles. O Lulinha, por exemplo, era uma das maiores promessas do futebol brasileiro, encheu os torcedores de expectativa, mas a sua carreira foi bem diferente daquilo que se projetava. E hoje, ele que já viveu de tudo na bola, deixou bem claro o que é que o Endrick não deve fazer de jeito nenhum se quiser realmente ter uma carreira de sucesso. Mas você se lembra do Lulinha? Sabe o que foi que ele falou do Endrick? E o que é que os dois jogadores têm em comum que a gente pode fazer essa comparação? Fica tranquilo que a gente vai trocar uma ideia melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Cara, para o que você tá fazendo, se inscreve aqui agora para você dar uma moral pro nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e história de jogadores para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ah, mas eu também quero te lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Key do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Você já conhece a loja? Não? Pô, então para com isso. Vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica, entra lá para você dar uma olhadinha, tenho certeza que você vai adorar, tá? Lá você vai encontrar camisas de times brasileiros, de times europeus, de seleções, tudo com aquele precinho que cabe no seu bolso. São camisas de primeiras linhas, tem frete grátis para todo o Brasil e se você utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra. Corre lá agora e já garante a sua, tenho certeza que você vai adorar. Pô, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que vocês criam coisas de vocês criam coisa maluca. Quando eu era menor, quando eu tinha 16, quando eu tinha 16 anos, eu via bastante rede social, não vou mentir. E, pô, vocês querem ficar comparando o cara jogador, ficavam me comparando com o Vitor Roque, ficavam me comparando com o Pelé. Mas vocês são malucos, pô, porque o Pelé foi o Pelé, então eu creio que vocês não devem ficar comparando ninguém, porque pra mim isso é feio. O Endrick, desde muito cedo, atraiu olhares que o colocavam como um jogador geracional, que marcaria seu nome nos gramados como muitos outros só sonharam. Mas apesar de muito cedo receber todo tipo de elogio e ser colocado no mais alto patamar do futebol mesmo começando a carreira, o Endrick sempre teve a cabeça no lugar e os pés no chão. O garoto também contou com um detalhe muito bom na sua carreira, que foi justamente estar em um time organizado e com um comando técnico e administrativo que lhe deu todo o suporte que ele precisava. E se a imprensa fazia questão de colocar Endrick sempre em comparação com algum jogador histórico, ele sempre soube lidar com isso pela estrutura, tanto familiar quanto profissional que cercam o jogador. Algo que não aconteceu com o Lulinha, e ele mesmo reconhece isso. O elenco era um elenco muito limitado em 2007. Eu falo assim, hoje vai lá, fica treinando aqui no profissional. E se vamos, outra coisa que eu falo que é um ponto chave, era que o elenco era um elenco muito limitado em 2007. Eu falo assim, hoje um menino, por exemplo, o Endrick, ele subiu, mas o Abel não chegou assim, ó, você vai ser titular absoluto. Você vai entrar aos poucos. O Abel falou, vai conhecer a Disney, vai não sei o quê. A equipe já tá pronta, quando você entra, você só vai se encaixar. Com o talento que você tem, você vai embora. Na minha época, como você falou, cara, ela vai, é você que tem, e faz os gols que você fez na base, e se não fizer, o bicho pega. E quando você tá dentro de campo, o torcedor não quer saber, você tem 15, 10, 50, você tem que fazer acontecer. Senão... O torcedor que tá na arquibancada, tá torcendo, quer que você só faça acontecer. Então, tem muito disso. Então, claro, se fosse parar pra pensar, eu teria, vamos conversar, vamos esperar um pouco, não é o momento. Por exemplo, se eu tivesse subido em 2008, quando eu estava numa Série B, era um time que ia subir e eu subi junto com o time. Não ia cair pra depois subir, entendeu? Então ia ser totalmente diferente. Foi relativamente aconteceu meio com o Dentinho. Exato. O Dentinho subiu sem tanta expectativas, igual quando eu tinha, não subiu com tanta pressão, com carga de pressão. E foi o que aconteceu. Começou a fazer gol, começou a ir muito bem e deslanchou, entendeu?
Talvez, se você é mais novo, não faça ideia de quem é o Lulinha ou do que ele significou naquele tempo em que ele surgiu para o futebol brasileiro. Naquela época, ninguém questionava o nosso futebol ou nossos talentos. Vínhamos de uma sequência incrível: campeões do mundo em 94, finalista em 98, campeões do mundo em 2002 e jogamos um título fora, quando por falta de vontade, de acordo com o que se dizia na época, perdemos a Copa do Mundo em 2006, com uma seleção que tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano e tantos outros jogadores lendários. No Brasil, talentos surgiam o tempo todo e sempre imaginávamos que eles seriam os melhores jogadores do mundo. E quando o garoto Lulinha estava desandando a fazer gol na base do Corinthians e também da seleção brasileira, ele era o novo fenômeno que todos queriam saber quem era e o quanto era bom. Quanto vale esse garoto? O Lulinha, em uma entrevista, acabou usando as palavras erradas e isso trouxe um peso enorme pro jogador. Eu sou fã do Ronaldinho Gaúcho. Você fala pra mim, Ronaldinho ou Ciclano, eu sou Ronaldinho. Porque o que eu vi o Ronaldinho fazer, sabe quando você tem uma inspiração? O Ronaldinho sempre foi minha inspiração. Até o cabelo eu deixei crescer um pouco pra ficar parecendo com ele correndo. Verdade. Então assim, ele sempre foi minha inspiração. E aí quando me perguntaram, eu falei, cara, eu não sei o que eu responder. Hoje, claro, com experiência, tenho milhões de respostas pra essa pergunta. Mas na época eu falei, cara, o que eu vou falar? Aí eu falei, cara, eu tenho um pouco... E realmente, porque assim... se você parar pra ver, no Sul-Americano principalmente, teve várias arrancadas que eu saía do meio do campo levando e fazia o gol, teve uma que eu chutei na trave, enfim. Aí eu falei, cara, eu acho que tem um pouco, eu falei assim, um pouco da arrancada do Kaká e um pouco da habilidade do Ronaldinho Gaúcho. Mas isso, cara, pra imprensa, pra gente esquece, foi um prato maravilhoso. A fase que o Corinthians estava... 2007, caminhando pro rebaixamento. Exato. Eu subi com o Leão, na época, era o treinador profissional, o Leão não queria que eu subisse. Não queria porque, pelo que eu soube, né? Ele tinha problemas com o Wagner Ribeiro, questão de outros jogadores, acho que era até o Robinho na época do Santos. Tem razão. E ele também achava que eu não estava pronto. O Lulinha, obviamente, não era uma mistura de Kaká, que foi melhor do mundo em 2007, e Ronaldinho Gaúcho, um dos melhores do mundo ali de 2003 a 2005, ganhou 2 vezes o prêmio. Então assim, realmente, eram jogadores muito acima da média. O Lulinha nem quis dizer, cara, que ele era a mistura desses jogadores. Mas é claro que os jornalistas não iam perder isso, loucos por uma manchete. O Lulinha na época não era assediado apenas pela imprensa brasileira, não pense isso. Ele também era alvo de clubes do exterior, recebeu sondagens de Barcelona, Chelsea, renovou seu contrato com o Corinthians, aumentando a multa de 5 milhões de dólares para 50 milhões, meu amigo. O futebol era diferente. Os valores e até o entendimento de um garoto sobre o que fazer quanto a esse assédio era muito diferente naquela época. Não sei se dá pra comparar o que o Lulinha viveu com o que o Endrick vive hoje. Assim, eu digo de exposição que tinha, de perspectiva de crescimento. E você acha que tem algum tipo de ligação? Mesmo sendo posições diferentes, que o Lulinha era um fenômeno da época. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Só que o Endrick teve a mídia mais hoje, instrução também. Não, mais instrução. A mídia hoje é totalmente diferente, né? Eu não estou falando a mídia, o jornal, rádio e televisão. Internet, as coisas ficaram mais próximas. A exposição de mídia é monstro. As coisas ficaram mais próximas. O cara já é tratado como profissional, já vem sendo trabalhado para uma ascensão. Você não teve nada disso. Não era tive. Você e você. Exatamente. São épocas diferentes, né? Isso. O Lulinha, infelizmente, pegou um time do Corinthians que era sofrível, para dizer o mínimo. Foi rebaixado naquele ano, rodou por muitos clubes, teve uma carreira até bacana o Lulinha, mas nem de longe ele chegou a mostrar a mesma qualidade que ele mostrou nas categorias de base. Talvez por ter subido no time no momento errado, ou talvez por nunca ser nada daquilo que a mídia ou a torcida esperava dele. O fato é que o Lulinha aprendeu na marra, da pior forma possível, o que é que a pressão da torcida e da mídia podem fazer com a carreira de um jogador promissor. E não é que a imprensa não deva fazer o seu trabalho ou tenha que parar de fazer comparações, ou até mesmo a torcida. Essa inteligência emocional tem que vir do jogador, do seu staff, de quem tá à sua volta, para sempre trazer o jogador pro chão quando ele se deixar voar pelos elogios. É óbvio que a imprensa vai comparar números, vai fazer comparações pelo talento e a torcida vai se empolgar. É um jogador que tem que saber se encontrar. O Endrick tem toda a razão quando evita comparações com o Pelé. Toda a razão. Agora,
Um jornalista trabalha com informação. E não se trata de comparar com Pelé, mas de falar de coisas que Endrick tem feito. O Lulinha sofreu muito por não ter tido essa mesma proteção que o Endrick teve. E hoje ele mesmo diz que o Endrick não pode fazer algumas coisas de forma alguma para que ele possa ter uma carreira de sucesso. Ele não fala só do Endrick, mas também de outros garotos de talento do Palmeiras, como por exemplo o Estevão. Vejo, eles têm muita bola. Os dois, o Endrick e o do outro Palmeiras que você Estevão. O Estevão também tem muita bola. Mas o que a gente não pode fazer? Cara, colocar carga de pressão. Porque eles não vão jogar bem todos os jogos. Tá na fase ainda. Vão errar, vai ter gol. Eu vejo o Endrick que perde um gol, às vezes o pessoal vem... Caramba, o Endrick perdeu... Cara, o Endrick não vai fazer todos os gols. Ronaldo, na época, não fez todos os gols. Entendeu? Então, ter um pouco mais de paciência. Tenha paciência um pouco mais. Cara, a nossa seleção, eu falo... Eu tô 8 anos fora, costumo falar assim... Eu quero que a seleção seja campeão de tudo. Hexa, o que vem depois... Porque para nós jogadores e quem tá jogando fora é muito importante, muito importante. Então esses são o futuro da nossa seleção. Pô, é o Endrick, é o Estevão, é o Rodrigo, é o Vinícius Júnior. É esses que vão dar o hexa pra gente. Não adianta, vai esperar de quem? Vai surgir outros novos? Vai. Mas a gente, cada vez que o cara erra um gol, cada vez que o cara erra um passe, a gente... mas não sei o que. Eu sou muito deles, eu assisto muito futebol. E sempre tô acompanhando e analisando. Aí assisto muito com torcedores. Amigos torcedores, né? Que aí o cara erra, o cara, não sei o quê. Falo, cara, você não entende, você nunca esteve lá dentro. Porque realmente, lá dentro a gente não sabe. O cara, porque assim, torcedor, ele quer que o cara pegue a bola e toda hora vai pra cima. Dribla, chuva. Mas tem hora que você tá com uma carga de cansaço que você fala, cara, não dá, isso aqui eu vou tocar pra trás. Sim. Normal, entendeu? Aí eu falo, cara, não é assim que funciona, lá dentro é diferente. Então, eu por jogar ainda e eu costumo passar isso muito pras pessoas que estão assistindo comigo. Então, o que eu falaria pra imprensa, que aconteceu muito comigo, é ter mais paciência, cara. Paciência com os meninos têm muito talento. Vão jogar fora do Brasil, vão pra Europa, vão jogar na seleção. Então, paciência para que eles possam realmente nos ajudar muito, né? O Endrick, perceptivelmente, é um jogador mais pronto com a idade que tem do que Lulinha era também com a idade do Endrick. Fisicamente, o Endrick parece ser mais preparado, na verdade, até do que muitos outros jogadores que fizeram até mais sucesso que outros. Mentalmente, parece mais pronto para essa cobrança do que o Lulinha também parecia pronto nessa idade. A gente pode falar até que o Lulinha parecia um pouco mais deslumbrado com tudo o que aconteceu. E faz parte, os tempos são outros e a preparação que o Endrick recebeu é diferente. O Endrick é bicampeão brasileiro, jogador de seleção e hoje é um atleta do Real Madrid. E vai chegar no Real Madrid com tempo para se desenvolver no futebol europeu em um time que já é vencedor, que conta com um elenco recheado de estrelas, como é o Palmeiras, onde ele deu os primeiros passos na sua carreira. No futebol, os tempos mudaram, mas as cobranças seguem cada vez mais intensas. Um lance, um jogo, podem significar para o torcedor o suficiente para dar um veredito sobre um atleta. Hoje o Endrick começa a carreira na primeira competição oficial com a seleção brasileira. Talvez esse seja um ambiente mais conturbado que o Endrick vai encontrar, o ambiente mais bagunçado que ele tenha vivido. A seleção precisa de resultados urgentes e não há ninguém que assuma a responsabilidade de pegar a bola e ir lá fazer. Por enquanto, esse alguém tem sido o Endrick. Mas e você? Acha que o Endrick tá preparado para essa pressão na seleção brasileira? Cara, você acha que se o Lulinha surgisse hoje num time bem organizado, tipo o Palmeiras, a carreira dele teria sido diferente? O que você pensa? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e diz também se você acha que o Brasil vai ser campeão dessa Copa América. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!